Será que o PDRN vale a pena? O nome já é um palavrão, né? Polidesoxirribonucleotídeo. Gabi, afinal, o que é isso? Isso é do salmão? É o sêmen do salmão? Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. Aproveitando, seja muito bem-vindo aqui no canal da Escola da Pele, meu amor. Eu sou a doutora Gabi, sou fundadora aqui da Escola da Pele, que é a maior escola de cuidados com a pele da América Latina, e aqui a gente forma as maiores especialistas em skincare do Brasil. Aqui a gente faz vídeos toda semana também, então já segue aqui para você não perder nenhum conteúdo e ativa o sininho para você lembrar sempre que tiver vídeo novo. Mas vamos ao que interessa. E esse PDRN, Gabi, será que funciona mesmo? Porque tem muita promessa, muita gente usando, inclusive é um assunto que vocês me pedem aqui. Então eu tô aqui hoje para dizer o que a gente tem de evidência científica sobre isso, o que a ciência mostra e os alertas que ninguém coloca no rótulo, inclusive. Bom, o que é, afinal, esse PDRN? Sim, gente, ele é extraído ali do DNA do salmão, mas não é o sêmen do salmão em si. Ele é um fragmento de DNA. Ele vai funcionar como se fosse um mensageiro. E a mensagem que ele vai mandar é justamente essa mensagem de regeneração, essa mensagem anti-inflamatória. Ele é um agonista A2A, que ele vai fazer justamente esse aviso para aquele tecido se regenerar. Originalmente, inclusive, ele foi estudado, inicialmente lá na Itália, tem artigos lá falando muito em relação a pé diabético, inclusive, aquele pé, que tem ferida. Lá eles tiveram os primeiros resultados de regeneração tecidual da cicatrização, desse tecido de pacientes com pé diabético. Mas aqui vem um dos pontos principais, que essa função de regeneração foi com o uso injetável do PDRN. E aqui eu vou trazer o que a gente tem de evidência científica em relação ao PDRN, mas lembrando que também existe muita confusão, porque tem muito artigo que não se refere necessariamente ao PDRN, mas sim ao PN, que é o polinucleotídeo. Então, como tem muitas vezes essa confusão na literatura, isso atrapalha o estudo mesmo de comparação de resultado. E que resultado é esse, Gabi? O resultado principal desses estudos, que eles avaliam, é justamente a regeneração tecidual, porque a proposta dele é essa de proliferação celular e modulação da inflamação. E muitos estudos mostram isso, melhora da elasticidade daquele tecido, melhora da hidratação, melhora das linhas finas, principalmente com o uso tópico. E os sinais de reparação, de fato, de proliferação tecidual, de novo tecido, é de fato com o uso injetável do PDRN. Aqui eu não quero dizer que o uso tópico não adianta nada, Até porque tem resultado do uso tópico, sim. A questão é, ele não é milagroso. É sim promissor, mas milagroso não. Quando a gente fala em estudos do PDRN pela via tópica, a gente tem poucos estudos. Tem poucos estudos também pela via injetável, até porque não tem grandes ensaios clínicos, para padronização. Ele se mostra muito promissor pela via injetável, mas quando a gente fala da via tópica, a gente não tem tantos estudos assim, e além disso tem muitos estudos de formas diferentes. Por exemplo, um dos estudos é com o uso do PDRN com microagulhamento e ainda por cima não é o PDRN isolado, é o PDRN com vitamina C e niacinamida. Então, como que a gente vai ter certeza se o resultado desse estudo foi pelo microagulhamento, que sozinho já dá resultado, ou foi pela vitamina C, ou foi pela niacinamida? Então, quando a gente tem um resultado, uma melhora a partir de uma associação, como é que a gente vai atribuir
o resultado ao PDRN isolado, entende? E aí a gente também entra numa questão de regulação aqui no Brasil. É claro que eu também não estou aqui para condenar que não pode de jeito nenhum, né? É preciso muito estudo para entender o que você está fazendo e, a princípio, se for aquele microagulhamento mais superficial, poderia não ter problema. Mas uma outra opção seria fazer um microagulhamento, né, com outras opções que a gente tem também para drug delivery e orientar o PDRN tópico, né, home care, né, pós-procedimento ali para uso diário em casa, por exemplo, que a gente já tem produtos cosméticos com esse ativo e é isso que a gente vai falar também aqui. Então, antes da gente sair comprando aquele PDRN, né, de potinho bonitinho de uso tópico que a gente tem já algumas opções aqui no Brasil, inclusive tem até a opção de marca coreana, né, marca japonesa que a gente conseguiria importar. Mas antes de sair comprando, vamos entender algumas coisas. Primeira coisa é a origem desse PDRN. Então, esses principais estudos que a gente tem do PDRN é realmente esse PDRN de origem animal, do salmão, que é um fragmento de DNA dessa célula. Isso é o que a gente tem de evidência científica de reparação tecidual. E aí tem alguns PDRNs que são de origem vegetal. Então, entender a origem desse PDRN é interessante. Além disso, a concentração, né? A maioria dos sérums, né, tem uma concentração aí de 500 a 2000 ppm, que são partes por milhões. Então, teoricamente, quanto maior a concentração, mais eficácia teria? Será? Não só isso, não é só a concentração que importa. Assim como quando a gente está falando de um ácido hialurônico, por exemplo, que é uma molécula grandona, é interessante também a gente avaliar o que a gente chama de peso molecular. Então, quando a gente tem fragmentos menores, né, de peso molecular menor, o potencial de penetração é maior, de absorção pela pele é maior. No entanto, essa questão do peso molecular, geralmente a gente não encontra facilmente aí sendo divulgado pelas marcas. Inclusive, essa é uma questão muito relevante sobre o PDRN. Assim como o colágeno, assim como o ácido hialurônico tópicos, de uso tópico, essas moléculas são muito grandes. Então, a princípio, eles teriam um efeito ali na epiderme, que seria um efeito até mais de hidratação dessa pele. É claro que a gente vai ter uma hidratação ali potente, a pele fica com aquele efeito iluminado, a gente pode ter uma melhora das linhas finas, mas isso é principalmente devido ao efeito da hidratação e não por causa da regeneração necessariamente. E a última questão que é interessante a gente avaliar é o veículo ou a forma de entrega. Então, a maioria dos produtos que eu vejo são produtos em sérum, mas tem alguns produtos que vão entregar essa molécula em forma de exossomos, né, de vesículas encapsuladas, por exemplo, que podem otimizar essa entrega para a pele. Além disso, tem algumas marcas também que usam microespículas que poderia também aumentar esse potencial de penetração, mas isso, novamente, a gente não tem exatamente um estudo científico para saber quanto que está sendo entregue. Então, é avaliar muito bem se realmente vale a pena. Quando a gente está falando do PDRN, talvez uma das questões mais interessantes que a gente deveria avaliar é com o que ele vai ser associado. Então, eu acredito que o PDRN isolado, ele só deve ser acrescentado aí numa rotina de skincare, por exemplo, quando o básico muito bem feito já está sendo feito. Então, quando já tem uma rotina, por exemplo, com um retinóide, um antioxidante, depende muito, né? O ativo vai depender da queixa. Então, primeiramente, avaliar ativos robustos aí de acordo com a queixa, aí depois, sem cerejinha do bolo, uma inovação, que é o PDRN. Inclusive, muitas formulações de PDRN são sim interessantes, porque alguns produtos têm o PDRN e outros ativos associados. Então, essas formas podem ser interessantes para gerar algum resultado ali na pele da cliente também. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Vocês querem que eu avalie algumas formas
com PDRN de produtos que a gente já tem aqui no Brasil. Eu sei que a gente já tem aqui o da Dermage, a gente tem também um da Adicus e a gente tem também da WePink, que não veio aqui ao caso, né? Mas eu vou avaliar sem conflitos de interesses aí, inclusive do ranço que muitas vezes a gente tem com a dona. Mas vamos fazer uma análise científica aqui dessas fórmulas. Me digam se vocês querem que eu faça essa avaliação desses produtos aqui com vocês. Então, eu quero deixar claro que sempre que tem um novo hype, algo promissor, né, a gente tem que avaliar o que de fato a gente tem de promessa e o que a gente tem de fato de robusto de resultado para a gente não se deixar levar. Eu vejo que é um ativo promissor, a via injetável aí dentro da medicina regenerativa já tem sido amplamente estudada, com mais resultado, ainda não está disponível aqui no Brasil, mas é bastante promissor. A via tópica também é bem interessante, mas desde que sejam com ativos, né, bem pensados numa boa combinação. Então, se você quer que eu analise outros rótulos com PDRN, comenta aqui, me diz qual produto você quer que eu analise e me diz também se você gostou desse vídeo, o que mais você quer ver por aqui. E se você quer saber sobre skincare que realmente tem evidência científica, se você quer gerar muito resultado para sua cliente e de fato decolar a sua carreira atuando como uma especialista em skincare, vai ter aqui na legenda orientações para você conseguir, inclusive, conversar com o nosso time para entender melhor o que a gente oferece, os nossos cursos, formações. Então a gente faz questão de explicar direitinho para você como é que funciona nossa formação e aproveita e deixa aqui o que mais você quer ver aqui nesse canal do YouTube também. Me conta se você gostou desse formato de vídeo analisando alguns hypes e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!